eterna é feliz junto ao Senhor. Lá do céu ele vê tudo, vê o homem seu valor. Fez o nosso coração forte e contemplador. Acolhe os oprimidos em sua casa, Senhor, é seu abrigo. Só ele se faz temor, pois ao seu povo dá força e poder. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Celebramos o 17º domingo do tempo comum. E no tema da liturgia da palavra, Deus que alimenta o povo, alimenta os pobres. Jesus que multiplica e reparte o pão que sustenta nosso corpo e o pão da palavra que alimenta nossa vida espiritual. Minha saudação aos senhores médicos, médicas, enfermeiros, enfermeiras e a todos os pacientes nos hospitais da ProSaúde. Que Deus lhes conceda a graça da recuperação da própria saúde e da vida, e também a todos os que sofrem pelo nosso Brasil. Preparando-nos para esta celebração, com humildade peçamos perdão pelos nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Glória a Deus nas alturas, que paz na terra aos homens por Ele amados. Glória a Deus nas alturas, que paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nos bendizemos, nos adoramos, nos glorificamos, nós nos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai, na glória de Deus Pai. Amém, 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 amém. Oremos. Senhor, que sois o amparo dos que em vós esperam, e sem vosso auxílio ninguém é forte, ninguém é santo. Redobrai de amor para conosco, para que, conduzidos por vós,
usemos de tal modo os bens que passam, que possamos abraçar os que não passam. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do segundo livro dos Reis. Naqueles dias veio também um homem de Baal-Salisa, trazendo em seu alfajor para Eliseu, o homem de Deus, pães dos primeiros frutos da terra. Eram 20 pães de cevada e de trigo novo. E Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu servo respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu disse outra vez: dá ao povo para que coma. Pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Saciai vossos filhos, ó Senhor. Saciai vossos filhos, ó Senhor. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem. E os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino. E saibam proclamar vosso poder. Saciai vossos filhos, ó Senhor. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, eu, prisioneiro no Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência no amor. Aplicai-vos a guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança a qual fostes chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que reina sobre todos, age por meio de todos e permanece em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Um grande profeta surgiu e entre nós se mostrou. É Deus que seu povo visita, seu povo, meu Deus, visitou. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: nem 200 moedas de pão de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um.
Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para a montanha. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vivemos, nestes dias, 2 situações difíceis. A luta contra a pandemia, que não termina, e o frio irregular, mais violento e forte, com a geada. E assim, sobretudo na agricultura, muitos tiveram grandes prejuízos. No sul de Minas, numa região, perdeu-se 90% do café. Outros produtores rurais, mais simples, mais pobres, com menores propriedades, perderam tudo o que tinham. A consequência vem a toda a população com o aumento do preço em razão dos produtos perdidos. O tomate, o café, as hortaliças, as bananas, frutas e tanta outra coisa. Deus não é a fonte nem a causa. Tudo que é bom vem de Deus. A luz não é culpada das trevas. Sem a luz não vemos as cores. O provérbio popular: de noite todos os gatos são pardos. A beleza das cores só aparece na luz. As cores não estão nas coisas. As cores estão na luz. E aqui nós encontramos que a natureza, a folha, reflete os raios verdes da luz. A flor reflete os raios rosa, vermelhos da luz. Então, as cores estão na luz, não estão nas coisas. Nas coisas, elementos químicos que refletem os raios da luz. Se tirarmos a luz, desaparecem as cores, desaparece a beleza. E a luz não é culpada das trevas. Sem a luz, as plantas não crescem. Recordo-me do tempo de criança, na escola fundamental, quando a professora nos pediu que colocássemos um grão de feijão num pouco de algodão, 2 grãos de feijão, um na luz e outro no escuro. O que estava na luz germinou e cresceu, e o que estava no escuro morreu.
Sem a luz não tem a vida, não tem alegria. Quando nasce uma criança, fala-se que a mãe deu a luz. Nos trouxe a luz, nos trouxe a vida. Um prêmio Nobel da literatura, Rabindranath Tagore, trata este tema. E diz ele que Deus deu as leis da natureza e as observa. É graças às leis da natureza imutáveis que temos os nossos alimentos, que são trabalhados, que são preparados pelo homem, são transformados. A cozinha é a transformação dos alimentos, usando as leis da natureza, o calor, o fogo, o frio para conservar esses alimentos na geladeira. São leis da natureza que o homem estuda e usa em próprio proveito. As leis da natureza, o homem fez nossas vestes, o agasalho, a casa que moramos, o teto que nos cobre, os grandes edifícios. O homem estudou as leis da natureza e construiu casas sólidas, firmes. Quando algumas caem, é porque quem as construiu errou no estudo das leis da natureza. Os transportes que nós temos, os carros, os caminhões, os ônibus, sobretudo os aviões, o estudo das leis da natureza, e o homem conseguiu que o mais pesado que o ar saísse do chão, voasse e chegasse ao aeroporto destinado. Também nessas leis da natureza, nós encontramos a televisão, o rádio, a internet, o telefone, a comunicação. Leis da natureza que o homem estudou, conheceu, valorizou e aproveitou em benefício próprio. O problema que é apontado ao final do Santo Evangelho e que vale a pena para a nossa reflexão neste domingo é o desperdício. Jesus mandou que recolhessem os pedaços que sobraram. Sempre me impressionou o desperdício de alimentos. De cada 3 pessoas no mundo, uma passa fome. Não é vontade de comer, é desnutrição, é fome, é angústia. De cada 3 pessoas no mundo, uma passa fome. Daí a importância de cuidar das coisas, sobretudo dos alimentos. Pessoas que põem a comida no prato e depois não comem. Eu disse uma vez a uma pessoa, num hotel, se você não iria comer, porque pôs no seu prato? E se você colocou, porque não come? A comida que eu deixo no prato vai fazer falta a quem passa fome. A nossa etiqueta brasileira é errada, de deixar sempre um pouquinho no fundo do copo e às vezes no pratinho de sobremesa. Em outros países não se faz isso. Eu me recordo no tempo de férias, estudando em Roma, na Inglaterra, e fui com o padre visitar uma família, sua amiga. Eles eram um tempo razoável, mas eles usam o conhaque à noite. E conforme a etiqueta brasileira, eu deixei um pouquinho de conhaque no fundo do copo. Ao sair, o padre pegou meu copo e me deu, ainda tem, tome. Um dos nossos chefes de Estado, Aureliano Chaves, ele criticou o desperdício à mesa do brasileiro. Comidas que se perdem, alimentos que se perdem, quando tantos passam fome. Ensinar as crianças
a colocar no prato aquilo que vão comer, e se colocaram, devem comer. Eu aprendi ainda criança e ensinei as crianças também nas visitas pastorais. Quem deixa comida no prato tem o olho maior que a barriga. Põe muito e depois não come. O desperdício. Essas leis da natureza que Rabindranath Tagore fala, ele conta uma história. Eu ia com o meu barco pelo rio e o mastro do barco bateu na poente, virou o meu barco e eu perdi o barco e todos os meus pertences. Se na hora que o meu barco se aproximasse, a ponte tivesse se levantado, o mastro não teria batido e eu não teria perdido o que possuo. Se na hora o leito do rio tivesse se abaixado, o mastro também não bateria na ponte e eu não perderia meu barco. E se o mastro tivesse se inclinado para o lado, ele também não bateria na ponte e eu não perderia meu barco e meus pertences. Mas é graças à ponte que fica firme e que não se movimenta que eu posso passar por cima dela, explica ele. É graças ao rio que não se abaixa no seu leito que eu posso navegar por cima e confiar na altura da profundidade do leito do rio. É graças ao mastro firme que enfrenta o vento, que ele serve para segurar as velas que propulsionam meu barco. E diz ele, nada veio em meu socorro e eu perdi tudo o que eu tinha. Deus dá as leis da natureza e as conserva. É por isso que o teto não vai cair em cima de nós. É por isso que essas leis da natureza bem usadas, elas favorecem ao homem. De vez em quando acontece algum distúrbio, as enchentes, os terremotos, os tsunamis, mas são coisas isoladas num concerto, numa harmonia da beleza das leis da natureza que trazem tanta alegria e tanto conforto para nós. Elas podem às vezes perturbar. Recordo-me de uma vez, numa enchente, alguém comentou assim, por que na enchente só morre pobre? Criticando assim a ordem divina. E alguém respondeu, pelo mesmo motivo que em desastres de avião só morre rico. Deus fica triste com o sofrimento das pessoas. Jesus distribui os pães e nos ensina a abrir mão do que temos. Nesse tempo de frio, quem tem agasalhos que não usa, doá-lo a pessoas mais pobres que não têm. Vemos às vezes nos noticiários pessoas aqui no Brasil que passam fome e não têm o que comer. Ajudar as pessoas que não têm o que comer, com a roupa, com o alimento, com o agasalho. A alegria de poder ajudar. E às vezes há pessoas que têm dificuldades para administrar as coisas, mas há outras que têm essa capacidade de administrar, que Deus deu uma inteligência e a facilidade para administrar, para elas também a possibilidade de ajudar aqueles que não sabem. Então, essa Santa Missa de hoje, com a liturgia da palavra, nos chama a generosidade. Rezamos no início da Santa Missa que, conduzidos por vós, possamos, de tal modo, usar os bens que passam para que possamos, depois no céu, abraçar os que não passam. Saber usar bem os bens que passam, para, no céu, podermos abraçar os bens que não passam. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Com fé e confiança, apresentemos a Deus nossas preces. Olhai, Senhor, pela Igreja, que distribui o pão da palavra e da Eucaristia, e é sinal de vossa solidariedade com a humanidade, nós vos pedimos. Saciai, Senhor, O vosso povo. Iluminai os servidores das comunidades, para que, a exemplo de Jesus, se lembre sempre dos pobres e abandonados, nós vos pedimos. Saciai, Senhor, o vosso povo. Inspirai as autoridades do país para que implementem políticas públicas que favoreçam a vida do povo mais necessitado, nós vos pedimos. Saciai, Senhor, o vosso povo. Abençoai as instituições e organizações empenhadas em proporcionar trabalho e moradia para que trazem dignidade às pessoas, nós vos pedimos. Saciai, Senhor, o vosso povo. Ouvi as preces que vos apresentamos pelos avós, neste dia a eles dedicados, para que nunca lhes faltem o cuidado e a acolhida dos filhos e netos, nós vos pedimos. Saciai, Senhor, o vosso povo. Deus de bondade, que nos saciais de todas as formas, dai-nos ser generosos na partilha com os que nada têm, por Cristo nosso Senhor. Amém. Há uns 3 domingos eu rezava pedindo a saúde de meu irmão Francisco. Ele veio a falecer no dia 13 corrente. Que Deus dê a ele o descanso e a recompensa de sua generosidade para com os pobres. Era uma das marcas da sua vida. E lhe perdoe as faltas de seus pecados. Orai, irmãs e irmãos, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome,
para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Pai, os dons que recebemos da vossa bondade e trazemos a este altar. Fazei que estes sagrados mistérios, pela força da vossa graça, nos santifiquem na vida presente e nos conduzam à alegria eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. É justo e nos faz todos ser mais santos, louvar a vós, ó Pai, no mundo inteiro, de dia e de noite, agradecendo com Cristo, vosso Filho, nosso irmão. É Ele, o sacerdote verdadeiro, que sempre se oferece por nós todos, mandando que se faça a mesma coisa que fez naquela ceia derradeira. Por isso aqui estamos bem unidos, louvando e agradecendo com alegria, juntando nossa voz, a voz dos anjos e a voz dos santos todos para cantar. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Senhor, vós que sempre quisestes ficar muito perto de nós, vivendo conosco no Cristo, falando conosco por Ele, mandai vosso Espírito Santo, a fim de que as nossas ofertas se mudem no corpo e no sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Mandai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, sendo com seus apóstolos, Jesus, tendo o pão em suas mãos, olhou para o céu, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Tudo isto é mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo e se fica esperando sua volta. Recordamos, ó Pai, neste momento, a paixão de Jesus, nosso Senhor, sua ressurreição e ascensão. Nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida, este vinho que nos salva e dá coragem. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E quando recebermos pão e vinho, o corpo e sangue dele oferecidos, o Espírito nos una num só corpo, para sermos um só povo em seu amor. O Espírito nos una num só corpo,
Protegei vossa igreja, que caminha nas estradas do mundo rumo ao céu, cada dia renovando a esperança de chegar junto a vós na vossa paz. Caminhamos na estrada de Jesus. Dai ao Santo Padre, o Papa Francisco, ser bem firme na fé, na caridade, e a meu irmão Cláudio, que é bispo desta igreja, muita luz para guiar o seu rebanho. Caminhamos na estrada de Jesus. Esperamos entrar na vida eterna com a Virgem, Mãe de Deus e da Igreja, os apóstolos e todos os santos que na vida souberam amar Cristo e seus irmãos. Esperamos entrar na vida eterna. A meu irmão Francisco, a todos que chamastes para outra vida na vossa amizade, e aos marcados com o sinal da fé, abrindo vossos braços, acolhei-os, que vivam para sempre bem felizes no reino que para todos preparastes. A todos dai a luz que não se apaga. E a nós que agora estamos reunidos e somos povo santo e pecador, dai força para construirmos juntos o vosso reino, que também é nosso. Por Cristo, com Cristo e em Cristo. A vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, Que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e eu serei salvo. Jesus tomou os pães, deu graças a Deus Pai, repartiu entre os presentes, tanto quanto
vossa bondade nos responde com prodígios, nosso Deus e Salvador. Sois a esperança dos confins de toda a terra e dos mares mais distantes. Jesus tomou os pães, deu graças a Deus Pai, repartiu entre os presentes, tanto quanto eles queriam. Repartiu entre os presentes, tanto quanto eles queriam. Oremos. Recebemos, ó Deus, este sacramento, memorial permanente da paixão do vosso Filho. Fazei que o dom da vossa inefável caridade possa servir à nossa salvação por Cristo nosso Senhor. Amém. Minha saudação aos senhores médicos, médicas, enfermeiros e enfermeiras e a todos os pacientes nos hospitais do Brasil e aqueles que não conseguiram um lugarzinho no hospital, que sofrem em suas casas, e aqueles que estão também nos hospitais da ProSaúde. Que Deus lhes conceda a graça da volta à saúde e do retorno à casa, e aos senhores médicos e a todo o pessoal da área da saúde, a graça da perseverança no bem que fazem. Lembro ainda, Jesus mandou recolher os alimentos que sobraram, nos cuidarmos com desperdício, cuidarmos das coisas que temos, para que não falte ao pobre o mínimo necessário para a sua vida, seu alimento, seu bem-estar, e ter um coração aberto para ajudar aqueles que mais precisam. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós, Bendito seja o nome do Senhor. agora e para sempre. A nossa proteção está no nome do Senhor. Ele fez o céu e a terra. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo, vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.